É, então, a gente tem um dos costumes dos frutos específicos, uma regra. Toda vez que a gente vai usar frutos, existem frutos que são citados na Bíblia e eles vão ter uma preferência, podemos chamar assim. São chamados Shivata Minim, as 7 espécies que a Bíblia vai usar, vai citar. Então, toda vez que tiver alimentos, a gente dá preferência para essas 7 espécies. Mas, na mesa do Rosh Hashanah, além de usar essas espécies que estão, parte delas, citadas na Bíblia, a gente tem muitas outras. E os sábios explicam que aqui a nossa liberdade de escolha é muito grande. Por quê? Porque a gente pode usar as mesmas regras. Ou seja, o nome, por exemplo, do alimento, ele pode trazer uma mensagem para o ano novo, ele pode trazer uma mensagem de esperança, de desejo, né? Como a gente falou, dentro do Rosh Hashanah, os costumes ligados ao poder da fala, né? Se é o poder da fala que a gente falou, de desejar um ano novo ou de cancelar os meus votos e minhas promessas, ou de despachar todos os meus pecados. Ou seja, o poder da fala, ele tem aqui também, não somente para cancelar coisas, mas para produzir uma energia. A gente tem que sempre levar isso em conta, de que o Rosh Hashanah, ele traz sempre a alusão da criação do mundo. Na nossa oração específica do Musaf, específica do dia de Rosh Hashanah, quando se toca o shofar, a gente fala sobre o dia da concretização da criação do mundo. A criação do mundo não foi em um dia, né? A gente fala no livro de Gênesis que são lá 6 dias da criação e o sétimo criou o dia do Shabat, criou o dia do descanso. Então, esses 7 dias da criação, a gente costuma sempre na oração de Musaf fazer essa alusão, porque o Rosh Hashanah é o tempo todo dentro dos nossos momentos litúrgicos ou da nossa mesa de jantar, em família, uma alusão à criação do mundo e à nossa relação com Deus. Então, esse Yehi Ratzon, esse desejo, esse pedido especial que a gente costuma fazer, como diz o Talmud, é invocar a palavra, o poder da palavra. Então, ao colocar um alimento na mesa, e tem aqui uma série deles, vou mostrar alguns para vocês, apenas alguns, mas costumes são muitos, cada um desses alimentos, eles vão ter um nome ou um formato que vai me trazer um pedido, vai me evocar uma energia que é para que o ano inteiro ela venha, ok? Então, vamos pegar aqui alguns para vocês. Passar aqui para o outro lado. Aqui. Então, vamos lá. Tem um dos alimentos é o alho poró, ok? Então, alho poró, está escrito Yehi Ratzon, que seja a vontade de Deus, Shei Kartu. A palavra alho poró é karti, em hebraico. Karti, em hebraico, a raiz dessa palavra, karet, é exterminar. Então, a gente pede para Deus que exterminem os inimigos. Os inimigos, de novo, quando a gente fala os inimigos, aparece na Bíblia, quando sai para a guerra, não é somente um inimigo externo, é o inimigo interno, são as más energias, os maus instintos, todas as coisas que estão te impedindo de fazer o bem. Então, a gente pede para que isso tudo seja extirpado. A gente tira isso do nosso currículo, né? Tira isso da nossa frente. A ideia de que todos os nossos desafios de coisas ruins, de coisas que estão sendo alguma coisa assim impedindo da gente evoluir para o bem, né? Ou seja, está nos trazendo para o mal. Então essas coisas a gente pede para Deus que tire da nossa frente. Ou seja, eu trago um alimento que o seu nome como alimento ele me faz refletir sobre essa vontade de apaga todas as minhas coisas negativas, todos os meus inimigos, todas as coisas que querem mal de mim, ok? Isso tem algumas palavras que vão ter essa ideia, ok? Então, a selga também, né? Todos esses nomes que são em hebraico, que vão ter um significado de exterminar, dizimar, apagar, que apaguem todo o mal da minha frente, que apaguem todas as coisas ruins da minha frente,
ou seja, como se fosse limpa a barra, limpa tudo que tem de ruim na minha frente. A tâmara também, né? A palavra sheitamu, que é da mesma palavra como se escreve tamar, tâmara, também é que sejam consumidos, que sumam, né? Ou seja, que tirem todas as coisas ruins e negativas da nossa frente. Isso por um lado de limpar todas as coisas que estão me desviando do bem. Por outro lado, tem palavras que são de pedidos positivos, ou seja, vou dar um exemplo, a cenoura, ok? A palavra em hebraico cenoura significa gezer. Então, gezer em hebraico puramente significa um decreto. Então a gente pede para que que Deus nos mande bons decretos, ou que ele cancele os maus decretos. Ou seja, a gente usa a cenoura como alimento e usa da palavra da cenoura para fazer os nossos desejos. Que os maus decretos sejam cancelados, que os bons decretos sejam escritos. Ou seja, a gente vai estar pronunciando. De novo, voltamos para a mesma parte que a gente falou no início, o poder da palavra, o poder que tem de usar a palavra para criar uma energia, criar uma realidade. Então, vamos pegar mais um outro exemplo, o exemplo do feijão, né, ou qualquer um tipo de espécie parecida com o feijão roxinho, que são alguns tipos de leguminosas que são de multiplicidade, são tipo uma vagem, são vários carocinhos, várias sementes dentro. Então, de novo, que a gente fala Yeratzon, Sheribus Ryotenu, que a gente possa ter muitos méritos, como os números de grãos que tem dentro. Assim também com a romã vai ter esse mesmo modelo de desejo, né? A gente pede para Deus que sejamos merituosos como o volume de grãos de sementes que tem a romã, né? Então, vários dos alimentos, mas isso pode servir em vários idiomas, não somente em hebraico. Então, por exemplo, judeus da França vão usar em Rosh Hashanah a banana, por exemplo, porque vai ter uma alusão a bonne, um bom ano, né? Um bom ano. Então eles usam em francês usam da banana. Em português já ouvi dizer que vão usar o arroz, porque arroz em hebraico, ores, é um bom pacote, né? Que seja uma coisa quando você envolve um presente, que você faz um embrulho bonito, então que as coisas que esse ano sejam coisas bem embrulhadas, que sejam bem bonitas, que as coisas sejam entregues de forma bonita. Ou seja, o uso da palavra vai ser muito forte dentro dos alimentos especificamente para o Rosh Hashanah. Ou seja, não estamos apenas falando de uma coisa folclórica de costume, na casa da minha mãe, nos meus avós, comiam um alimento assim, um assado. Não faz diferença se é doce, se é salgado, se esse comia cortado assim, se esse comia... Não, não, não. Não faz nenhuma diferença a receita em si. O que vai fazer diferença é que o alimento vai ter um nome e esse nome vai ter um significado. Ou seja, se vai ser peixe salgado, peixe doce, bolinho de peixe ou posta de peixe, se vai ser cenoura picante, ou se vai ser cenoura doce. Picante a gente evita, na verdade, tudo que está ligado com coisas picantes a gente costuma evitar, né? A gente tenta não comer no Rosh Hashanah, também assim como também alguns outros alimentos que têm, de novo, na numerologia, na palavra, algum significado, como, por exemplo, pecado. Então, por exemplo, nozes é um alimento que tem o mesmo valor numérico de pecado, então não se costuma comer nesse dia. É tudo, de novo, o poder da palavra tem uma força muito maior do que simplesmente a escolha de um menu. Quando a gente fala alimentos na festa específica de Rosh Hashanah, ou de Pesach, etc., ou de um pleno Shabat, o alimento do Shabat, eles não estão lá casualmente. Eles não estão lá porque tem uma questão de sabor, culinária do Ocidente, ou do Oriente, ou de países assim. Não, não. Eles têm um significado muito mais profundo do que a gente vê a olho nu, né? Então, por exemplo, do peixe que a gente falou, que tem dois tipos de abordagem. É a questão do seu desenvolvimento, que é um animal que se multiplica, se reproduz
rapidez, facilidade, muito. Então, a gente fala Shenir Nifre Venirbe, que a gente pode, desejamos que a gente possa nos frutificar e multiplicar como os peixes. E quando a gente fala frutificar e multiplicar, não estamos falando somente ser humano para ter filhos, isso, não é só isso. Estamos falando de méritos, estamos falando de boas ações, estamos falando de produzir energia, de produzir luz, ou seja, o peixe em si como alimento é um alimento que no Rosh Hashanah vai ter, na verdade é muito mais do que o Rosh Hashanah, mas vamos pegar como Rosh Hashanah como exemplo, o fato dele nadar sempre para frente, o fato de nunca fechou o olho. Vocês já viram alguma vez peixe com o olho fechado? Não vai ter, porque a ideia de que o peixe com os olhos abertos vai nos trazer de novo a mensagem de que Deus está olhando por nós, ou seja, estamos o tempo todo sendo cuidados, guardados, estão olhando por nós o tempo todo. Então, isso aqui é uma força muito grande. Então, tem um assunto de cabeça, cabeça do peixe, língua, cabeça de carneiro, que tem uma coisa ligada com estar sempre como cabeça, o líder, o lado racional, o lado pensante, o lado produtivo, e não a cauda, o que tá por trás, está sendo arrastado. Essa é a ideia de esses alimentos especificamente. O carneiro, diferente do que talvez cabeça de vaca, porque cabeça de carneiro. Então, o carneiro porque tem alusão com a oferenda de Isaac, que para muitos historiadores acreditam que também foi no dia de Rosh Hashanah que Abraham traz Isaac para a sua oferenda. E o shofar ligado também a Isaac. A gente lê o trecho da oferenda de Isaac também no dia de Rosh Hashanah, faz parte do ritual da liturgia. Então, eles estão interligados. O assunto de Isaac, a oferenda de Isaac, junto com o Rosh Hashanah. Então, para a gente entender, vamos agora voltar lá para o nosso início, que a gente começou falando. Quando uma pessoa é sábia, na verdade, é quando ela tem a capacidade de enxergar, de que aquilo que está na frente dele não é apenas uma comida, né? O que está por trás de tudo isso, né? Como a gente falou, metade do copo cheio, né? Olhar para as coisas e não olhar apenas o que é mais uma comida, então vamos fazer disso um banquete e fica por isso. Não, não. O que está por trás é que tem, junto com cada um dos alimentos, a gente tem aqui um pronunciamento. E esses pronunciamentos é que são o diferencial do dia de Rosh Hashanah. Assim como falei, o Talmud traz para a gente que tudo que você vai fazer no início, ele vai ter uma energia para o resto do ano. Então, ao fazer no início do ano, ou no início de cada ciclo, quando você, vamos começar com o pé direito, né? Um ditado popular, vamos começar com o pé direito. Então, é exatamente isso. Vamos começar com a energia positiva, vamos começar com os pedidos positivos, vamos começar com os desejos desse alimento, o seu significado, eu vou desejar que seja assim, que seja um ano doce, que seja um ano frutífero, que seja um ano onde todas as energias negativas dissipem, sumam, né? Ou seja, eu vou utilizar dos alimentos como um instrumento, uma ferramenta para ter o poder da palavra. Se a gente falou na outra aula, o silêncio é importante e o uso da palavra para coisas necessárias, aqui a gente vê a coisa necessária. Assim como a gente, depois da reza, eu falei que eles costumam desejar uns aos outros, e isso também se multiplicou para não só para depois da reza, mas já o mês inteiro as pessoas já estão declarando uns aos outros Shana Tová, um bom ano, que seja um ano frutífero, doce, sejam inscritos no livro da vida. Ou seja, o mês inteiro já estamos nos desejando uns aos outros boas energias. Então, isso faz parte. Então, esse modelo de utilizar a palavra amarrada com um alimento, isso é uma coisa específica para Rosh Hashanah, e isso tem a ver com todo o dia da festa, não apenas dentro das quatro paredes da sinagoga, porque muitas vezes as pessoas vão ter uma ideia de que as festas judaicas vão estar fechadas em quatro paredes, num ritual de sinagoga, etc. Mas não. As festas judaicas, uma parte delas são em sinagogas, mas uma parte talvez tão grande, tão importante,
elas são dentro de casa, no ambiente da mesa, ao redor da mesa, né? O Pessah é ao redor da mesa, a Sukkah é ao redor da mesa, Rosh Hashanah é ao redor da mesa. Ou seja, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente que a gente chamaria corriqueiro, normal, uma refeição, a gente transforma essa refeição num ritual puramente religioso, puramente conectado com Deus. Ou seja, ao me pronunciar com a maçã, e eu vou falar que seja um ano, que se renove um ano bom e doce, então, quando eu estou molhando a maçã no mel e eu vou comer, não é apenas para degustar da maçã. Eu estou usando de todo o poder meu do pensamento que essa maçã representa o ser humano em si, ou seja, eu, como ser humano, quero que meu ano seja assim, adocicado. Então, eu molho a maçã no mel para que tudo que venha esse ano seja de forma doce. E assim com todos os alimentos. Se eu vou comer a tâmara, se eu vou comer uma fruta nova para que se renove as coisas do ano, ou seja, tudo que for feito durante esse ritual da mesa não é apenas um banquete para, ok, estou satisfeito, barriga cheia. Não, não, vai muito além disso. Ou seja, a ideia está exatamente em pronunciar o poder da palavra. Então, a gente, quando faz a nossa oração e a gente vai lá e declama, pedir cancelamento dos meus votos ou pedir para jogar meus pecados no mar, é palavras, tudo palavras. Ou seja, as palavras têm força. E é exatamente esse o principal tema do Rosh Hashanah. A gente já, em 2 aulas anteriores, falamos muito sobre o poder da palavra, o quanto a palavra está importada, importante, né, mas importada aqui da criação do mundo. A gente viu isso na criação do mundo, que Deus usou dos pronunciamentos com 10 palavras e disse, né? E disse, assim foi a criação da luz, e assim foi a criação do mundo todo. Então a gente importou a criação do mundo e traz isso para os nossos dias, porque diariamente estamos criando energias. A renovação do Rosh Hashanah é a renovação do aniversário do homem, da sua criação. E a gente cria o tempo todo. Nós estamos criando com o poder da fala. Toda vez que a gente quer alguma coisa, a gente hoje em dia usa na psicologia moderna, né? Pensa positivo, pensa coisas assim, vai tudo dar bem, né? Pensa positivo, vai tudo ficar bem. Isso tá dentro dos princípios de Rosh Hashanah. O poder da fala, fala positivo, fala de forma criativa, daquilo que você quer que se realize, isso vai se realizar. Muitos vão dizer que isso é um poder da visualização. É exatamente isso. Você cria um mundo assim, quer que seja doce, quer que seja inscrito no livro da vida, se quer que as coisas de energias ruins saiam da tua frente. Então você fala, você pronuncia. Agora, para que isso seja transmitido de geração em geração, os costumes entre as comunidades usaram isso através dos alimentos. Por quê? Porque assim no Talmud eles citaram, né, que através dos alimentos a gente vai se lembrar de tudo isso. Ou seja, virou então uma parte importante dentro do Rosh Hashanah, que está além das 4 paredes de sinagoga, está além do ritual teológico, que muitos vão dizer, a comida é algo social, é algo familiar. Não, está muito além do social, né? É um ritual onde se transcende entre eu e meu poder da palavra para o ano inteiro, né? E muitos vão questionar, mas como eu posso ousar mudar o destino da criação do mundo? Porque quando o homem é criado, Deus já designa para ele, ele vai ter isso para a vida inteira. Vai ser rico, pobre, vai ter saúde, não vai ter saúde. Já é designado lá na criação do homem. Quando o homem vem para esse mundo, Deus manda para cada um já. Mas é dado para o ser humano o poder de mudar e tudo aquilo que foi decretado, pode ser que fale assim, Deus falou que você vai ser rico, mas se você não faz méritos, então esse ano você não vai ser rico. Pode ser que ano que vem, pode ser que daqui a 5 anos, pode ser que daqui a 10 anos, mas esse ano não vai ser, né? Então, você precisa fazer a tua parte, você precisa fazer o teu esforço, você precisa dedicar um espaço para você também criar essas energias. Isso vem através do poder da fala. Então, é importante esse tema, e por isso que a gente vem nas últimas aulas falando em especial sobre tudo isso, porque o ritual de sinagoga é uma coisa muito simples, é uma única mitzvah,
que a gente falou no início, que é ouvir o shofar. E nem precisa ser em sinagoga, ou seja, podemos ouvir o shofar em qualquer lugar. No dia de Rosh Hashanah, se vier um tocador de shofar na rua, faz a brachá para as pessoas que estão na rua, vão escutar e vão fazer a mitzvah. E pronto, checklist, meu Rosh Hashanah foi feito. Mas isso é apenas a parte ritualística. Isso é apenas a parte do mandamento puro e seco. Minha obrigação eu fiz, mas tem muito mais do que fazer o que mandam. Tem um lado que vai além, né? Além das regras. É o lado de crescimento, é o lado de estar, como a gente falou, um momento de avaliação. O mês inteiro de Elul é um mês de reflexão, é um mês de avaliação, é um mês de tentar entender para onde nós estamos indo, né? Fui criado, vim para esse mundo, qual é o meu propósito? Então, essa reflexão, nesse momento do Rosh Hashanah, eu quero que toda minha energia, através da fala, seja coisas positivas para esse próximo ano. Então, eu vou utilizar de uma coisa que é muito banal, podemos dizer, muito simples, que é o alimento, né? Todo mundo precisa comer para sobreviver. Então, dentro desse ritual do alimento, a gente vai transformar e transcender esse dia do Rosh Hashanah. Então, que sejam para vocês aqui um tema interessante. Se vocês tiverem curiosidade, posso mandar depois isso que tem aqui no filme, se for mais fácil para vocês. Posso mandar isso também no WhatsApp para todos vocês terem esses alimentos que são tradicionais. Existem alguns outros também, costumes entre Sefaradi e Ashkenazi, mas enriquecer a mesa com alimentos que as suas palavras ou os seus formatos, eles vão trazer para a gente uma energia no qual precisamos pronunciar. O poder maior está no pronunciamento, ok? Então, agradeço por hoje essa aula. Nós vamos ter semana que vem mais uma aula antes da festa em si. Vou falar um pouco mais da parte ritualística do Rosh Hashanah, da parte sinagogal também, podemos dizer assim. E depois a gente vai, nas próximas aulas, já avançar para Yom Kippur e para Sukkot. Ok? Se vocês têm alguma pergunta, podem utilizar aqui ou podem utilizar o WhatsApp também. E espero em breve que façam a transição de botar toda a gravação no YouTube e vocês vão poder acompanhar depois com calma. Ok? Se vocês têm alguma pergunta, fica à vontade. Se não, a gente se despede e semana que vem estamos de volta. Amém. Abraço aí para todos. Um bom domingo para vocês. Amém, vem amém, tudo de ótimo. Obrigado. Shavuot Tov. Shavuot Shavuot Tov. Boa semana. Tov, obrigada. Uma boa semana para todos. Toda rabá. Amém. Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Para todos nós. Tchau. Formidável, né, filho?